Pegue a palavra de Deus e abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu vou ler dois versículos, o versículo 25 e o versículo 26. Localize, por favor, assim que você encontrar, observa se tem alguém próximo de você, à sua direita ou à sua esquerda, sem o Evangelho. Se tiver alguém sem a palavra de Deus perto de você, divida a leitura com esta pessoa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Vou ler de novo. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eu vou ler agora pela terceira vez, e todos que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida, em São Luís do Maranhão, repitam em seguida, bem alto e bem forte. Vamos lá? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Você acredita que isso é verdade? Que esses dois missionários, servos de Deus, foram presos, sem ter cometido nenhum crime, sem ter feito nada de errado. E o mais interessante é que mesmo estando presos, eles não deixaram de louvar e buscar a Deus à meia-noite. Quem crê que esse relato é verdadeiro? E quem crê que existem lições que nós podemos aprender com esses dois servos de Deus? Levanta a mão quem crê nisso. Então desocupe as tuas mãos, deixa a Bíblia aí no teu assento, e vamos dar a melhor salva de palmas possível para a palavra de Deus, igreja. Vamos aplaudir bastante, e enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga bem alto, diga glória a Deus. Aplauda e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando à distância, junte-se a nós aqui em São Luís do Maranhão, aplauda também, glorifica também o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra agora será pregada, o nosso coração anseia por ouvir a tua voz. Vem, Senhor, e fala ao nosso íntimo, fala ao nosso coração, remove toda barreira, remova todo obstáculo, envia agora a tua palavra santa, com poder, com unção, com autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor. O que aconteceu com esses dois missionários? Eles foram para Macedônia. Quando chegaram na Macedônia, se depararam com uma moça escravizada por um espírito imundo. Essa moça, diz o Evangelho, diz a palavra, que ela tinha um espírito de adivinhação. Vamos usar um termo mais popular. Ela era uma vidente, uma cartomante, uma mãe dessas aí que a gente já viu anunciando na TV. Mãe fulana de tal, prevê o futuro. Quem já ouviu falar nesse tipo de pessoa? Às vezes você está andando no centro da cidade, aí você olha para um poste e está lá pregado num poste. Mãe fulana traz a pessoa amada em 3 dias, lê as cartas, joga os búzios, não é? Até hoje existe isso. E as pessoas procuram por quê? Porque querem saber o dia de amanhã,
querem saber o futuro, outras procuram porque querem entender o presente, o que está acontecendo agora, o que vai ser de mim agora. Outras porque querem voltar no passado, porque querem viver experiências com alguém que já se foi. Mas a palavra de Deus condena esse tipo de prática. E eu quero confirmar para você na palavra, é bom que você aprenda sobre isso, porque ainda que você diga, pastor, eu não vou em cartomante, eu não deixo ninguém ler minha mão, eu não acredito nessas coisas. Alguém talvez vai me assistir e já praticou esse tipo de coisa, já procurou esse tipo de pessoa, e nem sempre a pessoa vai lá querendo o mal. Às vezes ela vai lá na inocência, na curiosidade, perdeu alguém, está com saudade, queria ver de novo aquela pessoa, ouvir aquela pessoa, receber conselhos daquela pessoa. Mas a palavra de Deus não deixa brecha para isso. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10, está escrito assim: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Passar o filho no fogo, pastor? Como assim? Isso era um culto pagão que existia entre os cananeus. Um falso deus chamado Moloque, que recebia sacrifícios de crianças. As crianças eram queimadas vivas para homenagear esse falso deus. Aí Deus falou para o povo de Israel: vocês vão para Canaã, vocês vão chegar lá, vocês vão se deparar com esse tipo de culto pagão. Mas entre vocês não pode isso. Eu não aceito sacrifício humano, nem de crianças, nem de adultos, nem de qualquer ser humano. Versículo 10: nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Está vendo a palavra deixando claro que Deus não aceita isso? Nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Me desculpem os espíritas, mas a fé espírita, aquela história de cartas psicografadas que se popularizaram no Brasil através de Chico Xavier, isso é consultar os mortos. E a palavra de Deus condena. Quando alguém vai numa sessão espírita para falar com alguém que se foi, isso é uma prática que Deus abomina. É uma prática, espiritualmente falando, enganosa, porque a pessoa que morreu não está lá. Quem é que está lá falando com aquela pessoa que foi consultar o adivinho, que foi consultar o mizifio, o cartomante, ou seja lá o nome que der? Quem está lá falando? São demônios, são espíritos enganadores. Quem está me entendendo aqui? E se a palavra de Deus diz que os demônios são capazes de se transfigurar em anjo de luz, pensa um pouquinho. Se o demônio que é das trevas consegue se transfigurar em anjo de luz para enganar alguém, você acha que um demônio não consegue imitar a voz da sua vozinha que já se foi? Você acha que um demônio não consegue imitar a voz da tua mãe, ou do teu pai, ou do teu ex que se foi? É claro que o diabo consegue fazer isso. Aí a pessoa vai lá, começa a ouvir verdades, porque o diabo é astuto. Primeiro ele engana a pessoa falando verdades. Ela chega lá, aí os espíritos falam na boca daquela pessoa: seu nome completo é fulano de tal, tal, tal e tal. Número teu RG fala tal, 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 tal. Seu endereço é tal. Quando você tinha 5 anos, aconteceu isso, isso e isso com você. Você tem uma tristeza por conta disso e disso e disso. Aí a pessoa vai ouvindo essas coisas, é tudo verdade. E ela fica impressionada. Ela fala: olha, essa cartomante é da boa mesmo, porque nunca me viu e falou tanta coisa a meu respeito. Tudo que ela falou é verdade. Gente, o diabo já estava aqui quando nós chegamos, sim ou não? Ele já estava aqui. Tudo que você viveu até hoje, o diabo sabe. Ele viu, ele já estava na terra. O que ele não sabe?
Ele não sabe o teu futuro, porque o teu futuro está sendo escrito pelo dedo de Deus, pela mão poderosa de Deus. Mas tudo que já se passou, ele sabe. Então ele engana as pessoas desse jeito. A palavra continua aqui no versículo 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Tanto é abominação a pessoa ser médium, como consultar um médium. Às vezes a pessoa foi lá no centro espírita e alguém disse para ela: olha, você é médium, viu? Você tem uma mediunidade, você tem que desenvolver. Isso é muito comum. Tem muitas pessoas que vão lá para tomar um passe e chega lá, ela ouve isso. Ela diz: nossa, eu sou médium, eu não sabia, eu preciso desenvolver. Aí a pessoa vai abrindo brechas e mais brechas para os demônios entrarem, tomarem conta dela, e ela fica escravizada. Aquela menina, gente, ela estava escravizada por esses espíritos. Atos 16 conta que quando Paulo e Silas chegaram lá, aquela menina, sem os conhecer, começou a falar para todo mundo: esses homens aí, ó, que vos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Falou verdade ou falou mentira? Não, raciocina um pouco. A menina que tinha o espírito de adivinhação, quando viu Paulo e Silas pela primeira vez, sem os conhecer, disse: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. É verdade ou era mentira o que ela falou? Verdade. Eu estou dizendo para você que os demônios começam sempre falando a verdade, para prender as pessoas no engano. Se Paulo e Silas não tivessem o dom de discernir os espíritos, eles teriam ido lá agradecer a moça. Dizer para ela: ô mocinha, você está ajudando tanto a gente, porque aqui ninguém nos conhece. A tua propaganda está nos ajudando, viu? Muito obrigado. Mas Paulo e Silas tinham o dom de discernir os espíritos. E eu quero aconselhar você a buscar os dons espirituais. Busque os dons espirituais. E se eu puder te aconselhar a um dos dons espirituais que você deveria buscar, busque o dom de discernir os espíritos. Sabe por quê? Porque quem tem o dom de discernir os espíritos não é enganado. Você tem o dom de discernir os espíritos. Se a pessoa estiver mentindo para você, o Espírito Santo te mostra. Você sabe, a pessoa pode ser mentirosa, aquela nível hard, aquele mentiroso que mente para ele mesmo no espelho, sabe? Tão mentiroso que ele é, que até ele acredita nas próprias mentiras. Mas a pessoa que tem o dom de discernir o espírito, você pode mentir para ela, sem nem tremer a cara. O Espírito Santo diz: é mentira. E você sabe que é mentira e você desmascara o mentiroso. A pessoa está mal intencionada com você, ela pode até fingir que gosta de você, que quer o teu bem. O Espírito Santo te mostra: não entra nesse negócio não assine esse contrato, não faça esse negócio, se afasta dessa pessoa. Você vai discernir. Você vai discernir quando é Deus, você vai discernir quando é a carne, você vai discernir quando é o diabo. Busca esse dom para a tua vida. Paulo e Silas tinham esse dom. Quando a menina falou: esses homens aí que vos anunciam servos, o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo, o Espírito Santo os incomodou. E aí diz o versículo 16 também: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Dão glória a Deus e aplauda o nome de Jesus, porque esse nome tem todo o poder. É só mandar em nome de Jesus que os demônios saem. E o demônio pode estar muito bem escondidinho. Se falar em nome de Jesus, ele tem que bater em retirada. Sabe? Às vezes os demônios, eles são
tão quietos. Às vezes os demônios são tão calmos que a gente olha para a pessoa e pensa que a pessoa que está ali, sabe? Pastor João Ribe Palharim contou uma experiência que ele teve uma vez. Ele estava num culto de libertação, e aí ele orou por várias pessoas, e aí quando ele chegou perto de uma moça, os obreiros disseram: pastor, tem uma moça ali que está meio estranha, você não quer ir lá orar por ela? Aí ele foi lá orar por ela. Aí a moça estava com um semblante tão bom, com a carinha de anjo. Aí ele chegou perto dela e falou: oi. Aí a moça falou: eu sou a mãe dela, eu queria dar um recado para ela. Assim, com a vozinha bem mansa. Aí falou: ah, é? Você é a mãe dela, é? Sim, eu sou a mãe dela. Eu vim para falar com ela, eu queria dar um recado para minha filha. Aí aquele dom que eu te falei, né? Se ele não tivesse o dom de discernir os espíritos, já ia botar o microfone na boca dela e dizer: então fala para ela ouvir, fala para a igreja inteira ouvir. Mas como ele é um homem de Deus e tem o dom de discernir o espírito, eu falo: você não é a mãe dela coisa nenhuma, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus. Aí aquela mesma moça, que estava com aquele semblante tão calmo, com aquela voz tão serena, imediatamente mudou o semblante e começou a falar com uma voz assim, aterrorizante. E aí ele expulsou o demônio e a pessoa foi liberta. Se você não tiver o discernimento, você vai ser enganado. O que aconteceu quando Paulo e Silas expulsaram o demônio da moça? Ela perdeu todo aquele, entre aspas, poder. Aquelas visões que ela tinha, agora ela não tem mais. Aquelas vozes que ela escutava, agora ela não escuta mais. Só que as pessoas que ganhavam dinheiro com o trabalho daquela moça, não ficaram nem um pouco satisfeitos, né? Porque levavam os clientes pagavam pela consulta, e quando a menina estava diante dos clientes e eles estendiam a mão: o que você está vendo aí? Ela não sabia mais nada. Você pode me dizer o meu futuro? Ela não sabia mais nada. Você sabe quem sou eu? O que está acontecendo na minha vida? Eu vou conseguir o que eu estou querendo ou não? A moça não tinha mais aquelas respostas. Aí os clientes revoltados iam embora querendo o dinheiro de volta. E esses homens que ganhavam dinheiro às custas dessa menina, revoltados, foram atrás dela para saber o que tinha acontecido. E aí ela contou. Foram aqueles homens que vieram de fora, eles oraram por mim, e eu agora estou liberta, eu agora não vejo mais coisas, não ouço mais coisas, eu agora estou livre, nunca me senti tão bem. A moça foi liberta, dá uma glória a Deus por isso. Mas Paulo e Silas foram presos. Que ironia, né? A moça que estava presa foi liberta. Estava presa por demônios, agora foi liberta. E Paulo e Silas, que estavam livres, o que vai acontecer com eles? Serão presos. E não vai ser uma prisão como faz hoje no Brasil, né? Aquela prisão preventiva. Olha, vamos prender só para a pessoa não fugir, para ela responder o processo. Não, não. Antes de prender, espancaram Paulo e Silas em praça pública. Eles foram humilhados, maltratados, agredidos, desonrados e por fim presos. Qual foi o mal mesmo que eles fizeram? Qual foi o crime que eles cometeram? Qual foi o pecado que eles cometeram? Nenhum. Eles estão no centro da vontade de Deus. Eles estão fazendo aquilo que Deus os chamou para fazer, mas estão padecendo uma terrível provação. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre momentos na vida da gente em que nós estamos servindo a Deus, estamos honrando ao Senhor, estamos obedecendo a palavra, estamos andando na direção de Deus, mas por alguma razão que a gente não entende, situações adversas vêm sobre nós e a gente sofre. Quando a gente olha para a prisão de Paulo e Silas,
A primeira ideia que vem na cabeça é injustiça. Isso é injusto. Deus está sendo injusto. Esses dois servos do Senhor viajaram para ir até lá, atendendo um chamado do Espírito Santo, fizeram o trabalho que tem que ser feito de libertar os endemoniados, e Deus está permitindo que eles sejam maltratados. É injusto. Esse é o pensamento humano. Mas eu preciso te lembrar que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Há coisas na nossa vida que nós simplesmente não entendemos plenamente. Mas há uma palavra que nos conforta aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. E sabemos que todas as coisas, diga todas as coisas. Não, está fraco, melhor isso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu pedi para você repetir todas as coisas, que é para você entender que são todas as coisas. Todas. As coisas que você considera boas, cooperam para o teu bem. E as coisas que você considera ruins, também cooperam para o teu bem. As coisas que você gosta, cooperam para o teu bem. E as coisas que você não gosta, cooperam para o teu bem. As coisas que você queria viver, Deus permite que você viva, coopera para o teu bem. E as coisas que você não queria passar de jeito nenhum, mas Deus está permitindo que você passe, coopera também para o teu bem. Paulo e Silas queriam ser espancados. Alguém quer ser espancado? Alguém quer ser humilhado? Alguém quer ser maltratado? Alguém quer ser preso? É claro que eles não queriam. Estava no plano deles. Vamos lá para Macedônia tomar uma surra para depois a gente ser preso, humilhado, maltratado. Se eles soubessem que iriam passar por isso, eles não teriam nem ido. Eles não sabiam, eles não pensavam, eles não queriam, mas Deus permitiu. E ainda que pareça confuso isso que eu estou dizendo, a prisão de Paulo e Silas cooperou para o bem. Pastor, como que isso é possível? É possível. E eu vou te mostrar que é possível. A prisão de Paulo e Silas foi propósito de Deus, foi permissão de Deus, foi plano de Deus. Foi doloroso? Foi. Foi difícil? Foi. Mas no final cooperou para que o nome do Senhor fosse glorificado. Há lições que a gente extrai desta prisão de Paulo e Silas, e eu quero te dizer quais foram as lições que eu extraí desta situação difícil que esses dois homens de Deus passaram. Seria bom você anotar. São 459 lições que eu acho que vão enriquecer. Alguém falou misericórdia aí? Fala não que eu aumento mais 10, hein? 4 lições para você aprender com esse momento difícil que esses homens de Deus viveram. E sabe qual é a primeira delas? A primeira lição que eu aprendo com Paulo e Silas na prisão, gente, é que a nossa alegria não depende das circunstâncias que estamos vivendo. Eu vou repetir para você anotar. A nossa alegria não depende das circunstâncias que estamos vivendo. A circunstância de Paulo e Silas qual era? Humilhados, maltratados, machucados, presos. Mas como é que está o coração deles? Transbordando de alegria no Senhor. É difícil se alegrar quando está tudo dando errado? É difícil se alegrar quando as portas estão fechadas?
É difícil se alegrar quando você enfrenta uma grande luta, uma grande provação, uma grande adversidade, mas aprenda, a nossa alegria não vem do que está acontecendo à nossa volta, a nossa alegria vem do Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Sabe o que o profeta diz? Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta, e as ovelhas sejam arrebatadas do curral, e não haja ovelhas, e não haja vacas, e tudo errado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Como é que você chegou aqui hoje? Pastor, nem te conto, se eu te contar você chora. Estou devendo de um jeito que se eu pegasse 10 vezes o que eu estou ganhando só para pagar de dívida, não dava. Pastor, meu casamento está indo de mal a pior. Pastor, meus filhos estão rebeldes. Pastor, fui no médico, o diagnóstico é desanimador. Pastor, eu tenho 1000 motivos para estar aos prantos agora. Mas ao invés de chorar e lamentar e murmurar, se alegra no Senhor. Porque você tem um Deus que é maior do que todas essas adversidades. Você tem um Deus que é maior do que todos estes problemas. A primeira lição que eu aprendo com Paulo e Silas na prisão é que a nossa alegria não depende das circunstâncias. Vá comigo, por favor, em Tiago. Carta do irmão Tiago. Capítulo 1, versículo 2. Esse Tiago aqui, só a título de curiosidade, não é o apóstolo Tiago, irmão de João, tá? Não é não. Esse Tiago aqui, sabe quem é? Filho de Maria e José, meio irmão de Jesus. Não acreditava em Jesus de jeito nenhum, porque ele dizia, ele é meu irmão mais velho, agora vem com esse papo de que desceu do céu, que é filho de Deus. Mamãe deve ter tido um caso com um soldado romano aí, enganou o papai e agora veio com essa história aí. Que isso? Que filho de Deus, coisa nenhuma, para cima de mim, eu vou acreditar numa história dessa? O Tiago não acreditava de jeito nenhum que Jesus era o Filho de Deus. Mas contra provas não há argumentações. O que aconteceu com Jesus? Morreu, derramou todo o seu sangue, e ao terceiro dia, ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Quando Tiago viu o seu irmão, que estava morto, agora vivo de novo, não tem como negar. Ele não é o filho da minha mãe e do meu pai. Ele até nasceu no ventre da minha mãe, mas ele é filho de Deus. Aí o Tiago começou a pregar. Imagina um pregador que é a cara de Jesus assim, de aparência. Imagina que legal que devia ser ouvir o Tiago pregando, e imaginando o Tiago, ou vendo o Tiago imaginando Jesus. O Tiago era meio irmão de Jesus, se tornou um grande líder da igreja. E ele escreveu uma carta aqui, capítulo 1, versículo 2, olha o que ele fala. Meus irmãos, tende grande gozo. As traduções mais modernas dizem alegria. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Ele nos exorta a nos alegrar, mesmo em meio às tentações, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às provações. Pastor, e como é que você sabe que Paulo e Silas estavam felizes, estavam alegres? É só você voltar lá em Atos 16 e atentar para um detalhe do versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam duas coisas. Quais eram as duas coisas? Oravam e cantavam. Foi também o irmão Tiago quem diz, está lá em Tiago 5:13. Está alguém entre vós triste? Ore. Está alguém entre vós contente, alegre? Cante louvores. Se Paulo e Silas cantavam, é porque eles estavam alegres. Eu te incentivo a cantar.
Pastor, é que eu canto tão mal que eu vou te falar um negócio. Eu canto no chuveiro, queima resistência. Sangue de Jesus tem poder. Está feio o negócio, hein, meu filho? Mas canta. Acorda de manhã, cante. Sai no trânsito dirigindo e cantando. Sabe, no seu ambiente de trabalho, cante. Experimenta cantar mais. Onde você vier para o culto, canta. Aqui mesmo é que você pode cantar. Porque você não é o único não, aqui vai ter muitos cantando igual você. Adore a Deus, solte a sua voz, cante mesmo, sabe por quê? Porque quanto mais você canta, quanto mais você adora, quanto mais você solta a sua voz, mais o seu coração se enche de alegria e mais você recebe do Espírito Santo. Sabe qual é outra lição que eu aprendo com Paulo e Silas naquele período que eles estiveram na prisão? Eu aprendo que o inimigo não pode impedir o meu amor pelo Senhor. Diga bem alto: o inimigo não pode impedir o meu amor ao Senhor. O diabo pode armar uma para você, ele pode te colocar numa situação complicada, ele pode te colocar num sofrimento terrível, mas nada disso vai separar você de Deus e do amor que Ele tem por você. E eu quero ler aqui em Romanos novamente, Romanos no capítulo 8. A pessoa que ama a Deus, ela ama porque Deus é Deus. Ela não ama porque Deus dá as coisas, ela não ama porque Deus faz coisas impossíveis acontecerem, porque Deus envia socorro, porque Deus dá as bênçãos. Quem ama a Deus verdadeiramente, ama por quem Ele é. Quantos aqui amam a Deus de verdade? Quando você ama, isso vale para qualquer área da vida. Quando você ama alguém, você ama por quem a pessoa é. Você ama o teu marido? Sim. Por quê? Porque ele é um cara que tem dinheiro, então ele me banca. Não. Você ama porque ele é o teu marido. Porque hoje ele é um cara bem de vida, mas quando ele era um lascado, um coitado, um quebrado, você amava do mesmo jeito, não é assim? Vocês não começaram a vida juntos sem nada, e hoje estão os dois prosperando? Prova de amor. Não, pastor, eu amo a minha mulher, porque ela é uma gatinha, porque ela é uma princesa, porque ela é uma boneca. A beleza passa. Beleza passa. A beleza que uma mulher tem aos 20 anos... ela vai se conservar por um tempo, a genética talvez ajude, os cremes da Natura também ajudam um pouquinho, né? Parar de fazer propaganda, né? Aqueles outros cremes mais caros também ajudam, se tiver um pouquinho de dinheiro, o doutor fulano de tal lá da clínica também vai dar uma ajudada, mas vai chegar uma hora, meu amigo, que não vai resolver mais nada. E aquela beleza lá vai ficar só nas fotos. E o amor vai continuar. Quem está me entendendo aqui? Porque você ama a pessoa por quem ela é. Quem ama a Deus não ama a Deus porque Ele dá bênçãos. Quem ama a Deus ama porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Romanos capítulo 8, versículo 35, Paulo escreveu dizendo, o mesmo Paulo que foi para a prisão com Silas, ele escreveu: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só quem ama Jesus, só quem ama esse Deus, aplauda e diga: eu te amo, Jesus. Oh, aleluia. O inimigo não pode nos separar do amor de Deus.
Pode até vir a luta, pode até vir a batalha, a provação, os perrengues da vida, mas o nosso amor por Deus vai continuar. Eu estou falando de Paulo e Silas hoje, mas eu poderia citar aqui nesse tópico um outro homem que amava a Deus profundamente e que mesmo diante das perdas na vida, continuou amando. Sabe de quem eu estou falando? Jó. O que aconteceu com Jó? Perdeu família, perdeu riqueza, perdeu postura na sociedade, posição, perdeu tudo. Mas o amor que ele tinha por Deus fez mesmo ele sem nada cair de joelhos, levantar as mãos e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Continua amando. Continue amando a Deus mesmo nessa luta que você está passando. Continue amando a Deus mesmo nesse deserto que você está enfrentando. Continue amando a Deus mesmo olhando para a tua vida e não vendo saída para esses problemas. Se você conseguir provar para Deus o seu amor por Ele, mesmo na luta e no sofrimento, pode ter certeza, Deus que também te ama, vai te tirar dessa dificuldade e vai te colocar numa situação muito melhor do que essa que você está vivendo hoje. A terceira lição que eu aprendo com Paulo e Silas na prisão é que Deus dá graça para o seu povo suportar o sofrimento. O sofrimento, queridos, ele tem dois lados. Há o lado em que Deus nos livra do sofrimento. Quem crê que Deus livra do sofrimento? Livra sim ou não? Livra. Quando Ele quer. Quando Ele quer te livrar, Ele diz: eu não vou deixar. Você não vai passar por isso. Você é meu servo. Você é minha serva, eu não quero você passando essa provação, eu não quero você enfrentando essa dor, eu não quero você sofrendo assim. Aí Deus vai lá e te livra do sofrimento. Deus já te livrou algumas vezes na vida, quem já foi livrado por Deus algumas vezes aí? Mas confessa aqui para mim, teve vezes que Deus não te livrou. Teve vezes que Deus falou: meu filho, desta vez você vai passar. Dessa vez você vai enfrentar. Dessa vez você vai viver a experiência amarga. Nem sempre Deus livra. Quando Ele acha que a gente precisa passar por uma situação dolorosa, Ele simplesmente permite que a gente passe. Mas a boa notícia é que quando Deus te permite viver o sofrimento, Ele lhe dará graça para suportar os dias maus e o sofrimento. O apóstolo Paulo, que sofreu tanto fazendo a obra de Deus, ele confessa que tinha um espinho na carne. Os teólogos já quebraram a cabeça querendo entender o que é esse espinho na carne. Já se falou tanto sobre esse espinho na carne. Uns acreditam que era malária que ele recebeu durante uma viagem missionária, acabou sofrendo de malária. Outros vão dizer que ele passou por uma situação familiar, outros vão dizer que eram outros problemas, enfim, a gente não sabe. O que era o espinho da carne de Paulo? Não sei, a Bíblia não diz. Então a gente pergunta para ele quando chegarmos lá. O fato é, quando você pensa em espinho, o espinho produz o quê? Dor. Alguém já furou a mão no espinho? Já se furou no espinho? O espinho faz doer, faz sangrar, arranha, fere. Os espinhos na vida são uma realidade. E Paulo disse: eu tenho um espinho na carne que eu já pedi para Deus me livrar. Eu já pedi mais de uma vez, dizendo: Senhor, tira de mim esse espinho na minha carne, tira de mim essa situação, tira de mim esse problema. A gente não sabe o que ele tinha, o que sabemos é que ele pediu para Deus tirar, e Deus não tirou. Quer ver na palavra comigo? Abra por favor na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 9. Quer dizer que quando Deus não nos livra do sofrimento, Ele nos dá graça para suportar. 2 Coríntios 12, 8 e 9. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor,
para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Receba essa profecia na sua vida. Deus te dará graça para você suportar essa dor. Deus te dará graça para você viver essa fase difícil na vida financeira. Deus te dará graça para você suportar essa batalha no teu casamento. Deus te dará graça para você atravessar esse vale. Deus te dará graça para você vencer esse deserto, e você vai chegar do outro lado vitorioso, vitoriosa. Deus não vai largar a tua mão, Ele te dará graça para suportar o sofrimento. E por último, eu aprendo com Paulo e Silas na prisão, que Deus derrama sobre aqueles que sofrem o Espírito dele. Dá uma glória a Deus aí, gente. O que é o Espírito Santo para a igreja? É um amigo, é um companheiro, é um ajudador, é um consolador. Abra comigo para a gente terminar. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4. A pessoa está sofrendo, Deus vai lá e manda o Espírito Santo. Ele fala: Paráclitos, chega junto daquele meu servo ali, chega junto daquela minha serva. Ele está sofrendo, ele está precisando de você. Vai lá, vai, Paráclitos. Aí o Espírito Santo chega juntinho da gente, ô glória. E ele traz um alívio para a nossa alma. Ele traz um conforto para o nosso coração. É tão maravilhoso poder contar com a ajuda do Espírito Santo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Todos de pé, por favor. O Espírito da glória de Deus irá repousar sobre você. Feche os teus olhos agora por um instante. Eu acredito que eu esteja pregando hoje aqui na igreja para pessoas que já são salvas, mas só para não ficar com o peso na consciência, deixa eu perguntar: alguém entre nós aqui que ainda não entregou a vida para Jesus? Há alguém entre nós aqui que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador e gostaria de entregar a sua vida hoje? Levante a mão bem alto se tem alguém. Há alguém aqui hoje? Há alguém entre nós aqui que já entregou a vida para Jesus, mas acabou tropeçando na caminhada, se afastando da casa do Pai? Tem alguém afastado aqui que quer se reconciliar com Jesus? Tem alguém? Aqui não tem ninguém, todo mundo aqui está firme na fé, é isso mesmo? Então deixa eu falar com você que está me assistindo. Onde quer que você esteja, os olhos do Senhor estão te vendo. Você quer salvação? Quer teu nome no livro da vida? Quer o direito de entrar na cidade santa pelas portas? Eu e toda essa igreja que está comigo aqui em São Luís do Maranhão, vamos orar por você agora. Onde quer que você esteja. Se você puder fazer o que eu vou fazer agora, você aí que está me assistindo, dobra teu joelho aí na sala da tua casa, aí no teu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja assistindo essa mensagem pela internet, pelo YouTube, pela televisão, ou talvez você está me ouvindo pelo rádio. Onde quer que você esteja, entrega a tua vida para Jesus agora. Coloca a mão sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Talvez você diga: pastor, eu estou dirigindo agora e ouvindo pelo rádio, pela internet, não dá para ajoelhar nem para fechar os olhos. Então repita esta oração comigo. Diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e reconheço que eu preciso de ti. Eu entrego a minha vida ao Senhor e eu te peço: apaga os meus pecados, as minhas iniquidades, me ajuda a permanecer até o fim na tua presença, em nome de Jesus.
Agora todos que estão comigo aqui na Paz e Vida, estenda a mão e ore por essas pessoas, porque à distância Jesus está salvando vidas. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, onde estiver alguém ouvindo esse programa de rádio e esta mensagem está sendo transmitida, onde estiver alguém ouvindo esse podcast, onde estiver alguém assistindo pela televisão, pela internet, eu não sei de que maneira esta mensagem chegou até esta pessoa, mas onde estiver alguém agora de joelhos dobrados, entregando a vida para o Senhor, ou voltando para os teus braços, recebe esse teu filho, recebe essa tua filha. Ah, meu Deus, perdoa os pecados, as transgressões, as falhas. Ajuda essa pessoa que está caída a se levantar. Ajuda esse que está fraco a se fortalecer. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que se entregou a Cristo hoje.